Ninguém queria deixar que ele fosse enterrado. Foi o capítulo final de uma história de ódio e horror. Quase 70 anos depois dos seus crimes, o carrasco nazista chocou outra vez a região de Roma. Agora, com a sua própria morte, a multidão enfurecida que investiu contra o carro fúnebre que levava o seu caixão gritava assassino e não queria que ele recebesse um funeral religioso. De novo, Erich Priebke, o ex-capitão da SS, a temida organização militar nazista, fez chorar os órfãos de guerra. A filha de uma das suas vítimas diz que esta semana foi dramática para ela. Vitória Helena se sente ofendida com a presença do corpo do homem que assassinou brutalmente o seu pai e que nunca pediu perdão. Vitória tinha 2 anos e meio. Viemos com ela ao lugar da matança, as cavernas de Ardeatina. No passado, aqui existiu uma pedreira. O pai de Roberto Mantini, na época com 6 anos de idade, também foi uma das vítimas do ex-oficial nazista que passou grande parte da sua longa vida impune. Ao lembrar do sofrimento da mãe, se emociona. Ela não aguentou e teve uma vida mais curta. Foi ela que o ensinou a não cultivar o ódio. Erich Priebke, então capitão do exército de Adolf Hitler, réu confesso, no dia 24 de março de 1944, controlava a lista dos que iam morrer. 335 homens, escolhidos um a um, foram trazidos aqui em caminhões pelos soldados nazistas. Foram fuzilados em grupos de 5, alguns metralhados. Os corpos foram jogados um em cima do outro e depois escondidos. Os corpos só foram encontrados 4 meses depois e estavam irreconhecíveis. Foram enterrados aqui ao lado das cavernas. A maioria dos que morreram era de partigiani, o nome dado aos que lutavam na resistência contra o nazifascismo. 70 judeus e um padre também morreram assassinados no massacre de Ardeatina. Subindo uma rampa, chegamos ao museu. Pergunto se essas armas foram usadas no massacre. Sim, mataram tantos mártires, responde Vitória. E se algum jovem soldado alemão não tivesse força para disparar, Priebke e Kappler, o outro comandante, resolviam. Os tiros foram dados na cabeça e na nuca. Priebke, que ficou conhecido na Itália também como torturador, fugiu para a Argentina depois da guerra. Em Bariloche, aos pés dos Andes, o ex-capitão nazista viveu como um respeitável cidadão durante quase 40 anos. Em 1994, foi extraditado para a Itália. Em 98, condenado à prisão perpétua, mas pela idade avançada, cumpriu pena domiciliar. Esta semana, o seu corpo virou motivo de conflito. A prefeitura de Roma proibiu que fosse enterrado em toda a província. As portas de todas as igrejas de Roma foram fechadas para o ex-capitão nazista que nunca se arrependeu dos seus crimes. O vigário-geral de Roma, que não quis dar entrevista, não justificou a sua decisão, mas ofereceu os seus padres para um funeral privado. O advogado da família de Erich Priebke acusa a igreja de ter tomado uma decisão política. Nem os lefrevianos, religiosos que, como Priebke, também negam o Holocausto e que aceitaram receber o corpo, conseguiram realizar o funeral. A cerimônia foi interrompida pelo advogado por causa dos protestos. Nesta quinta-feira, Paulo Giacchini divulgou uma entrevista que o ex-oficial nazista deu a ele antes de morrer e que chamou de testamento. Priebke se defende, afirmando que ninguém podia desobedecer às ordens de Hitler e que não gostava do que fazia, que considerou o massacre de Ardeatina como uma represália legítima. 33 soldados alemães tinham sido mortos pela resistência italiana. Ele sacrificou 10 civis italianos para cada um dos alemães mortos. O presidente da comunidade hebraica, Ricardo Pacifici, acha que o testamento é uma tentativa de intimidar os judeus. Ele pede que o corpo do carrasco nazista seja levado para a Alemanha. Nesta semana, Roma lembrou os 70 anos da expulsão dos judeus. Do gueto hebraico, milhares foram levados para o campo de extermínio de Auschwitz.
pelas tropas de Erich Priebke, um homem que muitos italianos gostariam de esquecer, se isso fosse possível. Jornais italianos dizem que a família Priebke já conseguiu um lugar para enterrar o carrasco nazista, mas não se sabe que lugar é esse, nem quando será realizada a cerimônia.